Bom, eu novamente, como eu estava dizendo antes, né? Vou até marcar aqui os minutos, né? Então, a terceira parte do nosso vídeo chegamos lá e tudo foi uma maravilha lá na casa do meu irmão, né? E pegamos a nossa mudança, como a gente estava tipo definitivo para ficar definitivamente, então eu joguei muitas caixas fora, muita bolsas de viagem fora. Sabe quando a gente chega para ficar? Foi. Aí, aí quando eu cheguei lá, eu tinha muita fofocada, o disse-me disse, já ali daquele ambiente ali, sabe, daquele povo ali que, conjunto, né, conjunto, então sempre tem fofoca, disse-me disse, e eu nem precisava sair da minha casa para saber a vida de todo mundo, sabe, porque o pivô da confusão ia lá em casa e contava tudo, né? E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu odeio fofoca, eu odeio disse-me-disse, eu odeio isso e aquilo, e eu tô no meio daquilo. E eu falei, não, aqui eu vou buscar a Deus, aqui eu vou ir com meu irmão, vou buscar ele também, vou salvar meu irmão, né, pra ele ir, porque ele tava indo na Universal, assim que a mãe dele morreu. A tia dele é evangélica, né, muito legal. Mas eu tenho uma cunhada também que é evangélica, que também tá no nosso grupo, né? E ela também tava muito fraca. E eu acho que tudo tem um propósito pra gente ir pra lá, né? Deus me colocou ali num propósito de ajudar essa minha cunhada a caminhar e ela me ajudar também. E aí decidimos a caminhar para ir, assim, para voltar para a igreja. Uma dando força a outra, vamos, vamos, vamos. Quando eu comecei a caminhar, começou tudo dar errado. Começou o inimigo bater de frente comigo, era fofoca na minha porta, era meu irmão e a minha cunhada me enfrentando, me afrontando, os próprios donos da casa me querendo me humilhar, sem necessidade, porque eu não precisava daquilo, eu não precisava ir para lá, entendeu? E eles começaram a querer dar uma que era um tal, que era, sabe? E querendo me humilhar. Meu marido falou, a gente não tem necessidade disso. Olha aí, eu te avisei que morar perto de parente não dá certo. E eu falei, amor, você tem razão. Aí fomos. Eu falei, não, vou dar um jeito, eu vou embora daqui, né? Mas olha, o olho grande naquele lugar era tanto que, como eu dizia, eu morava de aluguel na Gardênia. Morar na Gardênia, perto da Barra da Tijuca, é um lugar caro para se viver, tanto de aluguel como comida, como qualquer coisa que você for comprar é caro. Se manter no Rio não é fácil, tem que ter dinheiro, entendeu? Então, e outra, vizinho lá não são carismáticos como os nossos vizinhos daqui, né? Que somos tipo, aqui é tipo um pouco roça, né? Entendeu? Não são solidariedades, não são, entendeu? São tudo nariz em pé, tem alguns vizinhos que são tudo nariz em pé e blá blá blá. Se acham muito, é muito soberbos, sabe? Então, a gente tava ganhando bem lá, a gente, poxa. E eu fui pra lá e a gente não tinha dinheiro nem para passagem do meu marido ir trabalhar. E o dinheiro que ele pegava parecia que sumia. O devorador tomou conta da nossa vida. Devorador que eu digo é aquilo que o dinheiro não dá para nada. A gente só não passamos necessidade porque Deus não permitiu. E outra, aqui faltou uma cebola, a vizinha, eu vou ali na vizinha, tem cebola? Quando eu comprar eu te dou. Elas vão me dar, não precisa nem eu pagar. Eu que às vezes eu dou, eu pago, e a gente é assim. E quando elas vêm aqui também, me arruma um arroz, depois eu compro, porque eu não quero ir ali comprar, não quero ir na rua agora. Se eu tiver, a gente divide e não, com a gente não tem esse negócio não. E a gente não fica falando pros outros que a pessoa tá passando fome por causa disso, porque pediu 1 quilo de arroz emprestado, entendeu? 1 quilo de açúcar, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de alguma coisa. Nem por isso eu vou ficar falando pros outros que a pessoa tá sem dinheiro, tá passando fome, tá esse e aquilo.
Porque às vezes aperta mesmo, às vezes acaba alguma coisa assim e a gente tem preguiça de ir na rua comprar. Só que uma vez eu pedi 1 quilo de açúcar emprestado, né? E, e a pessoa chegou, quando eu fui ver, no bairro tava todo mundo sabendo que eu estava passando fome, que eu estava dependendo dos meus irmãos para tudo, que não sei o que. Mentira! Nunca dependi dos meus irmãos para nada. A única coisa que eu falava assim, tem isso, tem aquilo. E aí eu pedia emprestado e pagava. Entendeu? Eu pedia, depois comecei a pedir sim, porque eu não via solução. Meu marido tinha que trabalhar e era longe, da Barra para Santa Cruz era longe, então eu pedi um dos meus irmãos que morava em cima, eu pedi a ele dinheiro de passagem, no caso R$ 20, para me pagar tal dia, e no dia mesmo, na data certa, a gente podia passar o que passar, mas a gente pagava, entendeu? Então não tem o que a pessoa fala que a gente está passando fome e necessidade, não tinha. Mas a pessoa pegava e falava, entendeu? Que a gente tava assim, aquilo, e tudo mentira. E aquilo foi me irritando, e aquilo eu comecei a orar, pedir a Deus. E aí uma coisa que aconteceu que o diabo se manifestou na igreja e falou tudo, falou que ia me tirar de lá, falou que estava no quintal do meu irmão, né? E ele se manifestou justamente numa das minhas cunhadas. E aí foi um debate, assim, porque eu estava na Igreja Mundial, e ele me colocou, o menino que estava pregando, me colocou na frente dele, assim. Eu chamei ele e falei assim, como eu tenho muita visão espiritual, eu falei assim, olha, Anderson, da Mundial de Santa Cruz, garoto novo, obreiro, estava dirigindo o culto naquele momento, e aí se manifestou na minha cunhada. E aí quando ela ficou esquisita, eu fui e falei assim, menino, olha, ela tá manifestada. Aí ele pegou ela, começou a orar, eu falei assim, e é o demônio que tá querendo destruir a minha vida. Você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Eu tô voltando agora para Deus, entendeu? Mas eu conheço. Aí ele pegou e falou assim, então vem cá. Aí botou ela lá no altar e me botou também e falou, o que você quer fazer na vida dela? E ele contou tudo. Eu vou destruir a vida dela. Aí ele pegou e falou assim, maldita, não era pra você voltar, não era pra você estar aqui na igreja, que eu comecei a voltar. E eu tô lá no quintal eu tô lá, ó, no quintal do teu irmão, e começou a falar um monte de coisa. E aí falou, eu quero te separar do teu marido, falou que queria separar do meu marido e tal, e eu tava realmente pensando até mesmo me separar do meu marido, né? E aí foi uma fofocada, aquela coisa toda, eu peguei, o obreiro foi e entrevistou um troço ruim, e ele foi falando um monte de coisas, e eu peguei e falei, não, vamos tampar as brechas, né? Mas assim, eu tava me sentindo um pouco fraca porque eu tava voltando ainda pra Deus. E parece que quando a gente começa a voltar, começa a dar tudo errado, né? O inimigo começa a querer fechar caminho daqui e dali pra você, né, desistir, enfraquecer, se achar fraco, né? Se sentir sem força, aquela coisa toda, e se arrastando, mas perseverei. E aí o meu irmão querendo me esculachar, né, assim, falando que o inimigo estava ceifando a minha vida, que estava não sei o que lá, que eu estava usando o nome de Deus em vão, que o evangelho, sujando o evangelho e tal, tal, tal. Eu falei, eu estou voltando agora, mas me deixa, mas espera daqui um tempo, pra tu ver como é que vai ser. Me espera, me aguarde. Duvido, não sei o que. E essa minha cunhada é católica, e ela ficava rindo da minha cara, não sei o que, e botando os filhos dela para me atacar, os meus sobrinhos para me atacar, entendeu? Como é sangue, acaba machucando um pouco, entendeu? Então começou aquele deboche, aquela coisa toda dos outros querer ser mais bambambam, querer se mostrar, sabe? E eu não era daquele nível.
são muito diferentes daquelas pessoas. E eu falei, meu Deus, eu tô me sentindo um peixe fora d'água, porque aonde eu morava, por mais que eu não me dava assim, que eu não falava assim, bom dia, boa tarde pros vizinhos, mas não tinha intimidade de ficar de blá blá blá, tititi no portão, entendeu? Justamente por isso, pra não ter fofoca, o que eu tô fazendo aqui no meio da fofocada, sabe? E aí eu fui, era um disse-me-disse, era um, como é que fala, que era uns mal entendidos, sabe, sem necessidade, e acabou que eu tava voltando para a igreja, começou essa peleja, e um dia eu não vigiei, né, eu não vigiei, e eu fiquei o dia todo. Meu irmão tinha Wi-Fi na casa dele, lá na casa dele, em cima da casa onde eu morava, e eu peguei aquele o Wi-Fi, usava no meu tablet, e eu fiquei o dia todo na internet, no Facebook, minha casa para arrumar, carne para fazer, comida para fazer, acho que só tinha arroz e feijão, mas não tinha carne. Eu não tinha micro-ondas na época, né? E eu comecei a cantar. Comecei a cantar, tanto louvores como música do mundo, e cantando, porque eu ganhei esse som que eu gravo as coisas, e, e eu lá cantando e tal, e meu marido chegou, e sempre quando meu marido chegava em casa, ele chegava nervoso. Olha, já acabou o tempo. Ele chegava nervoso, né, em casa, e quando ele chegava assim, nervoso, ele não queria saber, ele queria que a minha casa tivesse limpa, que a minha casa tivesse arrumada, comida pronta, como todo marido quer. Não tira a razão dele, entendeu? Não tira a razão dele hoje. Naquele dia, eu tava igual um bicho, né? E aí, ele chegou e lá tava com falta de água, falta d'água em todos o nosso bairro, na nossa rua lá, estava com falta d'água. E ele chegava cansado para carregar água junto com meu filho. E eu peguei e falei, não tem água. Comecei a botar empecilho. Falei, não tem isso, não tem aquilo. A casa tava meio desarrumada, mas não tava suja não, que eu mantinha limpa. E naquele dia não tinha carne. E ele cheio de fome, chegou cansado, que a viagem lá cansa, entendeu? E foi buscar água. E o meu tablet estava tão viciado na carga, na tomada, que eu já fiz um fio enorme para ficar na minha cama para me poder mexer. E ele pegou o meu carregador, falou, você tá na internet, não sei o que lá. Então, pegou o meu carregador e espatifou no chão. E o meu carregador é muito difícil de encontrar, entendeu? E foi o meu carregador novo. O meu carregador novo e tal. Aí ele pegou e quando ele espatifou, eu fui e falei besteira. Eu peguei e falei, agora você mexeu com o cão. Olha só, tá repreendido em nome de Jesus. E realmente, quando eu falei, agora você mexeu com o cão apareceu. Ele se transformou de uma maneira tão esquisita, porque ele já se manifestou antes, entendeu? Como eu já falei, ele já se manifestou antes, uma vez e tal, no meu testemunho eu vou contar, eu prolongo, eu estou aproveitando que ele não está em casa, que ele está na igreja agora, daqui a pouco ele vai chegar, eu vou botar a comidinha dele, né? Então, e eu falei isso. Quando eu falei isso, ele se transformou de uma maneira tão horrível que bastou ele só me dar uma cabeçada no meu nariz, assim, uma cabeçada em mim. Ele não me bateu, ele só fez assim, ó, pá, quando ele fez assim, não, eu fui pra cima dele, ele veio me encarando, assim, eu encarando ele. Aí ele pegou e fez assim, ó, pá, quando ele fez assim, bateu aqui assim no meu nariz, né, porque meu nariz já, né, é um pouquinho grande ou fino. Uns falam que é fino, outros falam que é grande. Enfim, bateu aqui. E quando começou, o meu sangue escorreu. E ele nunca tinha feito isso na vida dele. Porque já brigamos mesmo de socar um ou outro, mas ele nunca me tirou sangue. Entendeu? E aí começa a minha história, que vai ser no próximo episódio. Tá? Se eu não conseguir fazer hoje, eu faço amanhã. Né? Que essa vai ser o que? A quarta, né? A quarta parte, tá?